E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura e esse é o quarto episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Esse é o quarto episódio da série 119, A Rota da Obediência. Essa série que busca compreender do que se trata a verdadeira obediência a partir do texto do Salmo 119, que é um salmo que foi escrito em acróstico no seu original. A cada 8 versos do salmo, os versículos foram escritos começando com uma das letras em sequência do alfabeto hebraico, e foi escrito assim para que fosse mais facilmente memorizado e com isso fizesse parte da vida prática de quem lesse. Ou seja, o Salmo 119 é o Salmo da Obediência. E hoje, no quarto episódio, nós vamos meditar nos versículos 25 ao 32, que começam com a letra hebraica Dalet. E o texto diz o seguinte: Agora estou prostrado no pó, preserva minha vida conforme a tua palavra. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. No episódio anterior, nós falamos sobre a nova vida em Cristo que Deus nos dá e como o salmista clama a ela para que ele possa, de forma humilde e dependente de Deus, obedecer a Deus. Agora, no versículo 25, ele se encontra prostrado no pó, num nível mais intenso de humilhação diante de Deus, pedindo para que essa vida seja preservada conforme a promessa de Deus, ou seja, conforme aquilo que Deus disse a ele. E essa foi justamente a resposta que Jesus, sendo tentado pelo diabo, expressou lá em Mateus 4,4, quando ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fazendo uma citação a Deuteronômio 8, 2 e 3, onde Moisés, usado por Deus, disse ao povo: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Em João 4, 31 e 32, os discípulos insistiam com Jesus para que ele comesse alguma coisa, mas Jesus respondeu: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. E qual era essa comida misteriosa a qual Jesus se referiu e que não podia ser vista por meros olhos naturais? No episódio anterior, nós vimos que o salmista clama a Deus para que ele abra os seus olhos para que ele veja as maravilhas da lei de Deus após ter pedido vida para obedecer a Deus. E é justamente o que Jesus revela no versículo 34 de João 4. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E com isso entendemos que aqueles que andam em verdadeira obediência a Deus e a sua palavra têm nessa obediência o seu alimento e o seu combustível. Porém, a menos que eles enxerguem isso, isso não será possível. Então, o que deve acontecer para que os meus olhos sejam abertos para essa realidade que me dará vida para obedecer a Deus? Jesus revela em João 3,3, quando diz: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E com isso, chegamos a uma verdade crucial nesse processo em que Deus nos tem levado a entender e compreender do que se trata a verdadeira obediência a Ele. Só há verdadeira obediência em quem nascer de novo. E não confunda nascer de novo com aquele banho de piscina ou do batistério da igreja que muitos de nós tomamos, mas que depois disso não tem mudança de vida nenhuma. Ou com aquela oração com as mãos no peito, olhos fechados, induzida por emoções, em que a gente convida Jesus para participar da nossa vida, para entrar no nosso coração, e na semana seguinte ou até nas horas seguintes o expulsamos de novo e voltamos aos ídolos. É verdadeiro novo nascimento, que gera arrependimento verdadeiro, que gera vida verdadeira, que gera verdadeira salvação. É disso que Jesus está falando. E é isso que ele quer que a gente entenda, se alimente,
obedeça e viva. Mas como saber se eu estou dentro dessa realidade? Nos próximos versículos, o salmista relata algumas coisas que aconteceram no seu ser e que podem servir de pistas do que acontece em nós após essa regeneração que o Espírito Santo realiza. Vamos lembrar que o salmista está prostrado no pó enquanto relata essas coisas. No versículo 26, ele diz que relatou a Deus os seus caminhos e que Deus não foi indiferente a ele, mas respondeu à sua procura. Davi, no Salmo 51, após ser confrontado por Natã pelo seu pecado com Batseba e ter seus olhos abertos para a realidade do pecado que ele estava, ele confessa os seus pecados e em verdadeiro arrependimento reconhece que os sacrifícios que agradam a Deus, no versículo 17, são um espírito quebrantado e que Deus jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Isaías, usado por Deus, após confrontar a idolatria do povo, em Isaías 57, no versículo 15, ele diz: "Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito." Tiago afirma isso em Tiago 4,8, quando diz: "Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm mente dividida, purifiquem o coração." E João, em 1 João 1,9, revela o que deve ser feito para que essa purificação da parte de Deus em nós seja possível. "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça." Ou seja, o reconhecimento do pecado e a confissão verdadeira diante de Deus em atitude de humilhação verdadeira são características de alguém que realmente nasceu de novo. Mas não para por aí. Não basta apenas reconhecer e confessar, porque eu posso fazer muito bem isso da boca para fora. E é por isso que foi dito que Deus se agrada do coração e do espírito humilde, quebrantado e contrito. Ou seja, é algo que excede simplesmente uma ação de chorar, mas que anseia por uma mudança verdadeira de direção, uma mudança total de vida, que o salmista reconhece que só em Deus ele encontrará. Quando ele pede a Deus: "Ensina-me os teus decretos." Ele deseja agora compreender o propósito da palavra de Deus no versículo 27 e então meditar nas maravilhas desse propósito. E no versículo 28, ele diz que a sua alma se consome de tristeza e pede para que ele seja fortalecido pela palavra de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 7, do 9 ao 11, "Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito." Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo reconhecem e confessam os seus pecados e passam a ter um desejo profundo por viver em justiça diante de Deus, se alimentando e sendo fortalecidos pela palavra de Deus. Por isso, o salmista pede no versículo 29 que Deus o desvie dos caminhos enganosos e que, por sua graça, o ensine sua palavra. Ele, a todo momento, pede por mais e mais e mais e mais e mais da palavra de Deus, pois realmente reconhece que ela é a sua fonte de vida. Como uma criança no mercado que fica puxando a barra do pai, pedindo isso, pedindo aquilo. "Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo." Mas diferente da criança, ele não pede pelas mercadorias que o pai pode lhe dar. E sim, ele pede por mais e mais e mais do pai, por mais da sua palavra. Como se ele dissesse: "Pai, confessei meus pecados. Me dá mais de ti. Estou aprendendo a sua palavra. Me dá mais de ti. Vou te obedecer. Me dá mais de ti. Mais e mais de ti, Senhor." Timothy Keller disse certa vez que as pessoas religiosas
obedecem a Deus para ter coisas, mas as pessoas que têm recebido a graça obedecem a Deus para ter Deus. E como está a nossa geração de hoje em dia? O que a nossa geração tem buscado? Qual é a verdadeira motivação da sua obediência a Deus? Da minha obediência a Deus? O que realmente nós temos buscado? As bênçãos de Deus? A prosperidade de Deus? Aquilo que Deus pode me dar? As bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Mas o que o salmista escolheu buscar? No versículo 30 ele diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. No Vida Pura a gente aprende que não basta querer andar em liberdade verdadeira do pecado, seja ele qual for, a pornografia, a imoralidade sexual ou qualquer idolatria do coração. Porque hoje eu quero uma coisa e amanhã eu quero outra. Nós temos que decidir mudar e viver isso de forma diligente e disciplinada, esmurrando a carne e obedecendo a Deus e a sua palavra. E é este o chamado que Jesus faz em João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E o salmista diz que decidiu seguir a palavra de Deus. Ele diz que escolheu a fidelidade a Deus. E sabe por quê? Porque ele sabe, diferente da nossa geração de hoje, que a infidelidade é o mesmo que adultério e que, diferente do que muitos jovens que se dizem cristãos pensam, a amizade com este mundo é o mesmo que adultério contra Deus. Olha o que Tiago diz em Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Isso mesmo. Quando as nossas mãos, mentes, olhos e coração tocam em coisas que não deveriam, nós estamos sendo adúlteros contra Deus. Quando eu invisto horas em coisas fúteis, mas não gasto uma hora tendo relacionamento com Deus, adivinha, eu estou adulterando contra Deus. E aí? Vai continuar dizendo que isso não tem nada a ver? Mas sabe por que isso acontece? Porque passamos a vida acreditando que temos algum poder de definir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, nos mergulhando num profundo analfabetismo bíblico, regado a achismos, gerado pela mentira do livre-arbítrio. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Esse é o meu jeito de servir a Deus. No que você está se metendo? Mas nós não temos esse poder. Não existe livre-arbítrio. Pois se existe, isso significa que nós temos liberdade para arbitrar, ou seja, decidir segundo a nossa própria consciência. Ou seja, poder para julgar o que é certo ou errado, o que é o bem e o que é o mal por nós mesmos. Você pode muito bem um dia ficar assistindo pornografia no meio do expediente no seu trampo, mas isso não significa que se o seu patrão te pegar no flagra, você não vai ser demitido. Você vai ser demitido e por justa causa. Sabe por quê? Porque você não pode fazer aquilo que te dá na telha porque você julga certo ou errado. Só existe uma verdade absoluta sobre todas as coisas e que determina o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por isso o salmista diz nos versículos 31 e 32, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Mas aí você pode me perguntar, se não fazemos o que queremos, por que o salmista diz que escolheu o caminho da fidelidade a Deus? Simples, porque essa escolha não veio dele. Lembra dos nascidos de novo? Jesus disse em João 16, 7 e 8 que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós aprendemos nesse episódio que a verdadeira obediência está naqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E que os sinais desse novo nascimento são reconhecimento e confissão do pecado, anseio por viver em justiça, fome por mais e mais e mais de Deus e escolha por ser fiel e obediente a Deus em reconhecimento de que Ele é e deve ser
o nosso único árbitro e juiz do nosso ser. Pois como Jesus disse a Nicodemos, falando do novo nascimento, lá em João 3,8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí? Você se enquadra nessa realidade? Se identifica com o que foi dito aqui? Ou reconhece que precisa desesperadamente do novo nascimento? Tire um tempo depois que terminar esse vídeo e ore a Deus. Clame a Deus por essa realidade em sua vida. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Vamos junto lutar por ela também? Bora? Até o próximo episódio.